e a mãe todo dia diz para ela: seu pai não presta, ele me abandonou, ele me traiu, isso e aquilo. Como que essa criança se sente se a metade do nosso lado esquerdo é a mamãe e a metade é o papai? Então, mesmo que ela diga para essa criança que ela é a coisa mais importante da vida dela, que é para isso que ela trabalha todos os dias, para sustentá-la, mas se ela manda uma segunda mensagem como essa, vai anular a primeira, porque se ela manda uma mensagem desmerecendo o pai, a criança também se sente desmerecida, porque ela também pertence ao pai. Então, o que nós observamos dentro do trabalho com as constelações familiares é que as crianças ficam muito felizes quando os pais se amam, mesmo que ela não tenha conhecido o pai, mas a mãe a ensinou a amar o pai. A mãe respeita o pai, mesmo que o pai tenha falecido quando a criança estava no período de gestação. Ela é uma criança equilibrada, ela tem um pai dentro dela e ela pode construir boas relações seguras. Por quê? Porque nós estamos tratando da ciência das relações. O Bert Hellinger é uma pessoa muito incrível. Para mim, ele é realmente um missionário divino que vem nos trazer uma compreensão perdida a respeito da ciência dos relacionamentos. Eu não preciso ficar com o pai do meu filho, mas eu devo respeitá-lo. Eu devo amá-lo como o pai do meu filho e mandar sempre uma mensagem para o meu filho: eu amo o seu pai e você. O seu pai foi a melhor coisa, foi o melhor homem que eu encontrei no momento que eu desejei ter você. Por isso eu o escolhi. Assim a criança fica feliz, mesmo que ela não tenha o pai presencialmente, mas ela tem a energia do pai com ela. Ela tem acesso ao pai. Por quê? Porque muitas mães simplesmente, como a maioria delas é que ficam com as crianças, elas não permitem que as crianças tenham acesso ao pai. E colocam, e o contrário também, porque hoje a nossa sociedade está num processo de transformação. Muitos pais estão cuidando dos seus filhos e muitas vezes eles não permitem que as crianças tenham acesso à mãe por conta das suas questões pessoais. Então aí vai uma dica, sempre vocês mandarem uma mensagem para os filhos: minhas questões com o papai nós resolvemos, fiquem fora disso. Porque as crianças, na sua inocência, elas assumem a responsabilidade a responsabilidade dos pais, e inconscientemente diz assim: eu faço isso por você, mamãe. Então eles ficam do lado da mãe e ficam contra o pai, ou o contrário também, e aí eles não podem ter o pai ou ter a mãe, e os filhos precisam igualmente do pai e da mãe. Não é uma questão de estar vivo ou morto, porque nas constelações, vivos e mortos são tratados igualmente, porque nós estamos tratando de energia. Essa energia pode estar corporificada ou não. Os mortos continuam influenciando a nossa vida e eles continuam presentes na nossa vida. Se nós os honrarmos, eles nos abençoam. Se nós os desonrarmos, nós recebemos tudo aquilo que é objeto da nossa atenção. Então, quando eu critico a minha mãe ou meu pai, ou eu critico a minha avó porque ela teve um destino especial, eu fecho a porta, e a força que nos move, ou a força que move a vida, vem do passado, vem dos nossos antepassados. Então, muitas mulheres hoje que estão sofrendo, sendo amputadas, tendo problemas com seus seios, câncer de mama, se vocês perguntarem a elas, a grande parte delas tem um processo de negação da mãe. Então, a negação do feminino, as questões ligadas à reprodução, ao ovário, enfim. Nossa mãe e nosso pai são a fonte de bênçãos da nossa vida. O que quer que eles fizeram, vamos deixar com eles. Uma das coisas que as constelações faz é nos ajudar a deixar a responsabilidade com quem é de direito. Porque inconscientemente nós assumimos essa responsabilidade para nós. Eu digo nós, no caso as crianças. Então nós deixamos com os pais, deixamos com os antepassados a responsabilidade que é deles, para que nós possamos ocupar o nosso lugar, somente o nosso lugar. Porque quando você está no lugar errado, você carrega um peso. Todos os dias ou frequentemente eu recebo
Essa semana, particularmente, eu recebi um relato de uma jovem que veio me procurar. Ela estava sofrendo terrivelmente porque a mãe morreu num acidente onde o irmão mais velho dela estava dirigindo o carro. E ela estava com um sentimento de culpa muito grande e tendo que ocupar, entre aspas, o lugar da mãe, porque ela era a mulher da família, com o pai agora e o irmão, e ela estava sofrendo muito. E ela passou um e-mail para mim dizendo: Eunice, eu comecei uma nova vida a partir daquela nossa conversa, que ela chamou de conversa, né? Eu não dei nem grandes explicações sobre a constelação, mas nós fizemos um trabalho. E ela disse: eu rezo todos os dias e agradeço a Deus porque há muito tempo que eu não experimentava paz e serenidade na minha vida. Agora eu estou experimentando e eu estou feliz. E a constelação nos ajuda exatamente a resolver os conflitos interiores, as questões que estão nos trazendo sofrimento, questões essas que são inconscientes, nós recebemos via chip do papai e da mamãe e lidamos com essas forças. E nós só podemos resolver essas questões se nós nos submetermos a essas forças, para que elas nos sinalizem o caminho. Porque, na verdade, nós não entendemos como é que as coisas acontecem. Nós sabemos que quando nós olhamos com respeito, nós ficamos livres. E o Hellinger nos ensina: aquilo que nós respeitamos nos liberta, aquilo que nós rejeitamos nos aprisiona. O intelecto não tem poder de cura. O intelecto é uma ferramenta. A grande chave dessa terapia é que ela é uma terapia no corpo emocional. E a ciência já mostrou que a chave que abre ou desenrola as fitas do nosso DNA para que a gente possa mudar a linguagem, alterar as letrinhas, né, do nosso código genético, é através das emoções. Então, muitas vezes uma pessoa faz uma prática, um procedimento de constelações e ela já sai transformada, porque são utilizadas palavras de poder ou simplesmente olha-se para a questão. E a física quântica está aí para assinar embaixo o que nós estamos dizendo, porque o olhar do observador altera a posição ou a condição daquilo que está sendo observado, né? Então, quando nós colocamos um sistema, abrimos um campo sistêmico e nós podemos trabalhar de forma individual ou de forma grupal. Quando o cliente chega para um facilitador de constelação para fazer um trabalho individual, nós podemos trabalhar através das visualizações, podemos trabalhar o cliente e o facilitador representando os papéis, podemos trabalhar com bonecos, com almofadas, com cadeiras, enfim. É uma experiência fantástica, mas é muito interessante quando nós fazemos o trabalho em grupo, porque o cliente fica sentado e se escolhe representantes para o seu sistema, os representantes importantes, e se observa um fenômeno que acontece. Uma pessoa mesmo que nunca tenha ouvido falar na questão desse cliente, e quando ela é escolhida para representar o pai, representar a mãe, a energia fala através dessa pessoa, trazendo informações importantes ou mostrando onde é que houve o bloqueio do fluxo do amor naquele sistema, né? E o que se faz? É colocar em ordem o que está em desordem dentro do sistema. Então pode-se trabalhar em grupo ou pode-se trabalhar individualmente com as constelações familiares. Que tipo de questões nós podemos trazer para uma constelação? Todas que diz respeito ao ser. Mais precisamente as questões que dizem respeito à vida e à morte. É importante reconhecer que quando uma pessoa traz uma questão como a depressão ou uma doença, o câncer, a dificuldade com parceiros, a dificuldade com relacionamentos de uma maneira geral, dificuldade de lidar com perdas, questões financeiras, isso diz respeito à vida da pessoa. Uma pessoa, quando ela tem às vezes um problema financeiro, muitas pessoas vêm e dizem assim: Eunice, eu trabalho, ganho muito bem, sou uma excelente profissional, mas eu não sei, eu perco tudo, eu não sei para onde vai o meu dinheiro.
nós vamos observar onde que existe uma ligação, que memória é essa e a quem pertence essa memória, onde se criou essa memória de alguém que teve na família uma grande perda, ou um sentimento adotado, por exemplo, de um pai que tenha tido um grande fracasso financeiro, um grande problema financeiro. Aí se faz o quê? Usa-se determinadas palavras libertadoras para quebrar essa cadeia de maldição. E pasmem, isso está na Bíblia, inclusive, né? Tudo aquilo que vocês fizerem de bom, até 1000 gerações vão ser beneficiadas. E tudo aquilo que vocês fizerem de mal ou de transgressões, 3 ou 4 gerações vão responder por isso. Então, às vezes, uma pessoa, ela sofre a vida inteira, ela tem uma depressão, ou ela tem uma dificuldade com parceiros, só atrai parceiros problemáticos. Onde está o problema? Qual é o pano de fundo que nós utilizamos para construir as nossas relações? Aquilo que nós recebemos via DNA e o pano de fundo que é a história dos nossos pais. Nós temos uma fidelidade invisível e é isso que se percebe e é isso que se evidencia numa constelação familiar. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 15 anos. Hoje eu não permito ter um casamento feliz, porque a minha fidelidade invisível diz que se eu for feliz e o meu pai e minha mãe não foram felizes, eu vou deixar de pertencer ao sistema ou não vou ser mais fiel a eles. Então eu me saboto o meu casamento, crio uma condição para afastar a pessoa que eu amo e o amor da minha vida, para que eu fique igual ao meu pai e à minha mãe. Ou quando uma criança com 5, 6, 7 anos sofre um acidente e os pais vêm nos procurar, nós não olhamos nem para a criança, mas olhamos para a criança dentro do contexto. O que está acontecendo com os pais? Quem quer ir embora? Às vezes o pai quer ir embora, tem um desejo oculto de ir embora, e a criança diz assim, por fidelidade, ela diz: eu vou no seu lugar, papai, para que você fique com a mamãe. E ela morre, simplesmente. Ela atrai um acidente para ela. Então é importante que nós observemos o que acontece com os jovens, o que está acontecendo com os jovens. Normalmente eles estão emaranhados na história dos pais. Imagine as pessoas que lesam as outras. Porque quem pertence à sua família não são só as pessoas, como eu citei antes, seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, seu bisavô, mas também todas as pessoas que foram vítimas da sua família. Então, se a sua família, um membro da sua família lesou alguém, levou vantagem, sobre o sacrifício de alguém, esta pessoa precisa ser representada dentro do seu sistema. E vocês vão observar que às vezes os pais fazem de tudo por um filho, Quando chega aos 15 anos, esse filho manifesta um comportamento estranho. Mesmo com todo o amor que os pais tiveram por essa criança, como que isso foi acontecer? Então é exatamente disso que trata a constelação. Nós vamos procurar o que aconteceu, quais foram os fatos que aconteceram, qual é a causa que está trazendo, espelhando neste momento essa esquizofrenia, esse comportamento depressivo, esse comportamento agressivo nessa criança. Eu quero só relatar para vocês um fato que eu gosto muito de trabalhar com as constelações. E foi a primeira terapia que realmente tocou o meu coração e eu resolvi me transformar numa facilitadora. Eu sempre fiquei intrigada porque eu conheci meu esposo e uma semana depois nós estávamos morando juntos. E foi naturalmente nos primeiros anos uma relação bastante desafiante. E quando eu conheci as constelações, eu fui estudar a árvore genealógica da minha família e fui entender um pouquinho mais dos sistemas. Eu vinha saber que meus pais casaram através de um contrato dos meus avós. Minha mãe conheceu meu pai uma semana antes do casamento. E ela gostava de uma outra pessoa, mas ela, por obediência aos pais, ela casou com meu pai. Então foi um casamento muito desafiante. Não vou dizer desastroso, porque eu não sou um desastre, Eu estou aprendendo a me amar e sei que eu sou fruto do amor do meu pai e da minha mãe. De alguma forma eles tinham um destino. Mas que foi muito desafiante para minha mãe aceitar isso, para o meu pai também aceitar isso. Então sempre foi uma relação muito conflitante. Graças a Deus, houve o encontro deles dois e eu estou viva. Mas o que eu quero elucidar com esse exemplo é que eu, inconscientemente, sem nunca ter pensado nisso, também conheci uma pessoa e uma semana depois nós fomos morar juntos.
Então a história se repetiu cegamente. E se você começar a fazer uma análise da sua vida, você vai observar que muitos padrões você repete igualmente a história dos seus pais. Então, a constelação familiar é uma técnica maravilhosa que pode ajudar você a experimentar um pouco mais de paz interior. Eu acho que, independente da nossa fé, a constelação é uma técnica que pode nos ajudar a rapidamente encontrar o nosso lugar na vida, deixar com cada um a responsabilidade que é de cada um e curar as memórias negativas, porque além da constelação, hoje também tem uma técnica chamada Ho'oponopono, mas a constelação é uma terapia única que pode ajudar muitas pessoas. Então, se vocês gostaram dessa informação, procure pela literatura, porque o que eu falei aqui é muito pouco diante da grandeza e da amplitude da família em todos os seus âmbitos, em todos os seus aspectos, né? Então, a constelação é muito ampla. Então procure pela literatura, existem centenas talvez não, mas dezenas de livros escrito por Bert Hellinger ou pelos seus alunos mais próximos, os alemães, e que vão poder, e até brasileiros, hoje já existem alguns livros que podem ajudar vocês de forma incrível. E só o fato de você ler um livro, você vai conseguir colocar várias coisas em ordem dentro de você. Porque nós somos uma imagem, não é verdade? Fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então o que precisa ser corrigido? As imagens que existem dentro de nós. Porque você não pode mudar o seu passado, mas você pode olhar para o seu passado de uma forma mais amorosa, honrar o seu passado, porque os nossos pais são perfeitos, eles fizeram o melhor por nós, os nossos avós. Se hoje nós desfrutamos de tantas benesses, de tanta tecnologia, muitos antes de nós passaram por histórias muito desafiantes para que hoje nós tivéssemos o privilégio de estar aqui encarnados. E a vida é um presente. Desfrute desse presente, aproveite as opções que o universo está colocando a seu serviço, essas técnicas maravilhosas. Eu particularmente atendo no Rio de Janeiro, na comunidade espiritual Unindo Corações, atendo em São Paulo, no Circuito da Alma, e atendo também em São José do Rio Preto, em qualquer outro lugar onde normalmente eu sou convidada, mas nesses 3 lugares eu atendo regularmente, e vai aparecer no vídeo aqui agora o contato para que, se você tiver interesse em saber mais, e podem também visitar o nosso site, né? www.unindocorações.com.br/constelações, que você vai encontrar uma literatura e vários temas e até exercícios que podem ajudar você, mesmo estando na sua própria casa, a dizer sim para o seu pai, a dizer sim para sua mãe, a dizer sim para o que está acontecendo na sua vida. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos extirpar o problema da nossa vida. Eu quero acabar, eu quero tirar esse câncer, eu quero viver. Mas às vezes o câncer pode estar representando um grande sofrimento da nossa mãe, e nós estamos criando isso para provar a nossa fidelidade invisível. Então não é retirar, mas é amar essas energias, porque tudo aquilo que nós negamos, tudo aquilo que nós criticamos, quer ser visto em nós. Tudo aquilo que te incomoda no outro é algo que quer ser visto em você. Então eu desejo a todos uma boa experiência com as constelações familiares. Independente de você querer fazer uma constelação ou não, leia, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. Muito grata por estar conosco.